Olá, muito boa tarde. No início de um tempo de férias por excelência, vamos falar nos próximos minutos do livro dos livros, a Bíblia. Mais do que sugestões para dias de descanso, queremos descobrir fórmulas de criar proximidades aos conteúdos de cada um desses textos, nomeadamente os que são lidos nas missas deste domingo. Uma análise que pediremos aos convidados do programa de hoje, o padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o padre Nélio Pita, da Congregação da Missão e pároco em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, numa ocasião que é, por certo, de saída neste fim de semana para dias de descanso, dias de férias. É uma ocasião para criar encontros também com textos como estes da Bíblia, padre Nélio. As férias é sempre uma oportunidade para suspendermos um pouco aquela rotina que às vezes mecaniza a nossa vida. As pessoas muitas vezes... E isso é bom ou mau? Eu acho que é extraordinário e é por isso que isso está consagrado na lei, não é? E é por isso que nós ouvimos até o Papa retirar-se para uns tempos de férias, isto é, alegar que não se tem tempo para férias. Claro, não podemos entender as férias só como não fazer nada, mas como mudança de atividade. É salutar e é, digamos, um direito que as sociedades ocidentais têm consagradas na lei. Eu acho extraordinário que nos espaços da Igreja, mesmo na paróquia onde eu trabalho, sintamos, por um lado, é verdade, o abrandamento das atividades, mas, por outro lado, o ressurgir de iniciativas que durante o ano não é possível. Por exemplo, uma espécie de missão realizada por jovens universitários, em que procuramos percorrer um pouco mais as zonas da periferia da nossa paróquia, as zonas esquecidas, trazer essas pessoas que estão na periferia para o centro, ajudar-nos a pensar sobre essas realidades, sobre outras estratégias e, digamos, num ambiente mais informal, não com aquela rigidez do ano, digamos, é o tempo adequado para isso. Sobre a Bíblia... continua a ser o livro mais lido, mais publicado. Eu acho que este tempo é uma oportunidade para lermos de uma forma sequencial o texto sagrado. Às vezes, mesmo nós, falo por mim, os sacerdotes, lemos excertos da Bíblia e é muito bom, é extraordinário fazermos uma leitura completa, por exemplo, de um livro do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, quem sabe até utilizando uma nova versão, uma nova tradução como esta que está consagrada agora pelo Frederico Lourenço, ajuda-nos a perceber e entender outras leituras e eu acho que isso é um momento oportuno. A Bíblia é um manual das relações humanas, das relações com Deus, tem todas as histórias de amor, também de ódio, de indiferença, tem tudo o que é humano está na Bíblia e por isso é um livro sempre fascinante, é um livro de um valor inesgotável, por isso recomendo vivamente. É a sua sugestão também, padre Armindo, para estes dias? Nós estamos muito habituados a olhar para a Bíblia com olhos de alguma suspeita ou suspeição, pensando, por exemplo, que na Bíblia nós vemos um código de prescrições ou de proibições, em que isto está proibido e tudo está proibido, especialmente o que nos torna felizes, ou aquilo que nos dá prazer e gosto fazer, está proibido, não se pode fazer. Ora bem, realmente, em linha com o que estava a dizer o padre Nélio, a Bíblia não é um manual com muitas gavetas de proibições. A Bíblia é uma história de um povo numa narrativa fundadora da fé que predomina na cultura ocidental. E então, longe de ser um manual de proibições, a Bíblia é uma oferta de sentido para a vida. Anuncia-nos um reino e um império de felicidade. É isso que temos, por exemplo, no Monte das Bem-aventuranças, que é o Monte da Felicitação.
da felicidade, em que Jesus proclama toda a gente feliz, toda a gente que quiser abrir-se ao reino que ele propõe, isto é, o reino de felicidade humana, que é, portanto, uma proposta de humanidade. E o que diz o Padre Armindo Vaz, biblista, a novas traduções como esta que o Padre Nela falou de Frederico Lourenço? Eu tenho em casa, estou lendo, consulto a propósito de muitos textos que vou lendo e acho que o projeto desta nova tradução da Bíblia a partir do grego, do Antigo e do Novo Testamento, toda ela a partir do grego, é um grande projeto, louvável, que faz com que as pessoas se ponham a olhar para a Bíblia, faz mexer as pessoas com a Bíblia. Tudo isso é bom e só o podemos acolher com aplauso. Depois, no concreto, dentro da tradução, no sentido de muitas palavras, há algumas reticências de minha parte, de parte de outros tradutores, em que, por vezes, eu acho que conviria traduzir por uma palavra diferente daquela que foi escolhida para aquele caso. É que, muito bem, a tradução está feita a partir do grego, mas nós temos que pensar que toda a Bíblia, também a grega, foi escrita, o Novo Testamento na língua original e o Antigo Testamento traduzido, foi traduzida por judeus, que sim, traduziram para o grego, mas pensavam em hebraico. E, portanto, nós temos que ter presente o fundo que está por trás dessa linguagem grega, que é hebraico e que é uma mentalidade judaica, é um contexto judaico, e isso, por vezes, não é suficientemente tido em conta para traduzir a partir do grego. Para chegar ao português, ao nosso português. Chegar ao português. E, no fundo, convidar as pessoas a dialogarem com o texto. Se há um déficit, se calhar, entre nós católicos, é precisamente esse déficit de diálogo com a palavra, de interiorização da palavra de Deus. E esta tradução vem dar um contributo também que isso... E outra tradução estará para chegar muito brevemente, né? Feita por biblistas portugueses, que acredito, enfim, será um outro contributo para esse diálogo que a palavra quer provocar. Vamos dialogar com algumas palavras, com 3 textos que são lidos nas missas deste domingo, desde logo o Evangelho. Antes da análise que vos pedirei para fazer, vamos escutar o texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se encha, puxam-na para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que não presta, deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isto? Eles responderam-lhe: Entendemos. Disse-lhes então Jesus: Por isso, todo escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Padre Armindo Vaz, em que é que este texto, através destas parábolas, das várias parábolas, ajuda a identificar o que é o reino dos céus? De novo, o género literário de parábola. Aqui temos 3. E há aqui
um denominador comum às três, que é o de tesouro, que é o de pérola preciosa, um tesouro escondido. Mais uma vez aqui a parábola nos surpreende, ao mesmo tempo que nos agarra. Surpreende-nos. Por exemplo, este camponês que trabalhava num campo alheio encontrou, não por mérito próprio, um tesouro escondido. E o que é que ele faz? Esconde-o de novo e vai vender tudo para comprar aquele campo. Ora bem, não parece isto uma falta de honestidade, de um chico esperto, falto de ética? Ora bem, mas a parábola, esta concretamente, não aponta para estes pormenores. As parábolas comunicam mensagem na narrativa global. Nós não podemos fixar-nos para descobrir a mensagem da parábola num determinado pormenor. Cada pormenor tem a sua importância que contribui para o sentido do todo. Qual é aqui o sentido do todo? É o de que realmente o reino dos céus, isto é, a nova condição daquele que segue ou quiser seguir o projeto de vida e o estilo da existência de Jesus, que essa nova condição é uma realidade escondida, interior, quase invisível, sugerindo a parábola. A vida é muito mais do que aquilo que se vê com os olhos da carne. É? A vida não é só aquilo que nos aparece exteriormente, material e fisicamente. Há muita mais realidade para além do visível. Ora, estas três parábolas apontam para essa realidade invisível, nomeadamente para o tal tesouro escondido. E Jesus sugere: é preciso, quando o descobrimos, apostar, investir tudo nessa realidade valiosa que descobrimos. E aí não podemos hesitar. Temos que fazer como o camponês. Sim, foi logo vender tudo para comprar o campo. Não interessa lá o pormenor da ética ou não ética. O que importa é perceber que este é o negócio da minha vida. Ou seja, eu estar ou não estar dentro do reino de Deus. Ou seja, eu ser ou não ser feliz. Eu contribuir para a minha felicidade, contribuindo para a felicidade dos outros. Essa do ética ou não ética, acredito que seja assim uma circunstância do discurso, não é? Ia dizer para a Adélia. Não, é extraordinário, no fundo, estas parábolas revelam uma desproporcionalidade entre aquilo que ele era e aquilo que ele vai ser quando descobre a pérola, o tesouro. Há, digamos, uma transformação radical na vida da pessoa que intui, percebe, encontra o tesouro. É capaz de renunciar a tudo para se dedicar, como disse, é o negócio de toda a vida. E eu, ao ler estes textos, não pude deixar de ter presente pessoas que descobriram Deus, algumas de uma forma quase ocasional, porque Deus é um dom que se impõe. Evidentemente que o discurso mais conhecido é o de Santo Agostinho, a sua conversão, que descobre Deus e rejeita todas as outras escolas, outras correntes filosóficas, mas ainda recentemente tenho bem presente aquela história, um testemunho belíssimo de um homem que foi membro da Academia Francesa, André Frossard, que era membro do Partido Comunista, um homem ateu, convicto, um homem, portanto, que era indiferente às coisas de Deus. E um dia, por mero acaso, fui levado por um colega a entrar numa igreja, uma capela, e quando saiu de lá, já era uma pessoa diferente. Não poderia ser de outra forma. A vida tinha mudado completamente. E ele escreve isso num livro que vale a pena ler. Eu creio, eu encontrei Deus. Deus existe, eu encontrei-o. É isso mesmo. Deus existe, eu encontrei. Vale a pena ler esse testemunho. Isso para dizer o quê? Que essa realidade extraordinária, preciosa, que nos faz deixar tudo, existe
às vezes nós temos que precisamente nos dispormos a encontrar. Neste sentido, vale a pena dizer que o cristianismo é uma escola extraordinária do desejo. Isto é, o nosso desejo, que nós temos naturalmente, precisa de ser educado, precisa de ser ordenado para que se fixe naquilo que vale a pena ser procurado. Quando nós dispersamos ou orientamos o nosso desejo para fins maus, eticamente reprováveis, estamos a fazer uma má ação. Portanto, o cristianismo aqui aparece como uma escola do desejo, que ajuda a orientar o desejo para aquilo que são as coisas de Deus, o reino de Deus. E é só nesse caminho que nós encontramos a felicidade e contribuímos para a felicidade dos outros. E acredito que ao longo dos vários textos e livros da Bíblia temos ótimos exemplos, desde logo o do rei David, que é apresentado na primeira leitura. Sim. E comentámos esse texto, que é proposto aqui a partir do primeiro livro dos Reis, onde se pede um coração inteligente para governar o povo. Só indo ao encontro do que dizia o Padre Nélio, o desejo. De facto, a Sagrada Escritura fala dele. Por exemplo, o Evangelho de Jesus. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O coração que é fonte de inquietação, de inteligência também, para procurar aquilo que é bom, para fixarmos-nos desejando este tesouro. Este tesouro que aparece então no primeiro livro dos Reis, ligado ao rei Salomão. Ao rei Salomão, pois encontrar o tesouro escondido, no fundo, é um acto de sabedoria. Muito bem, isto é, nós temos que nos dispor também, de alguma maneira, para encontrarmos este tesouro. Porque, de facto, o negociante procura este tesouro. Diz que o camponês encontrou por acaso, mas o negociante foi à procura. Ora bem, é sabedoria. Este texto sobre Salomão, o menino Salomão, fala-nos brilhantemente desta sabedoria. Salomão, que dizia que não sabia distinguir ainda o bem do mal, e então pedia sabedoria a Deus. E Deus concedeu-lhe, dizendo... Claro que isto é tudo uma visão da fé, que põe estas palavras na boca de Deus, respondendo a Salomão. E Deus é posto a dizer-lhe, já que não pediste riquezas, nem tesouros, nem ouro, nem prata, então, juntamente com a sabedoria, eu dou-te todas as riquezas. Ora, isso está no livro da sabedoria, onde o autor do livro da sabedoria, discursando sobre a sabedoria, diz que com ela me vieram todas as riquezas. Eu amei-a mais do que a beleza e do que a saúde. E com ela vieram-me todos os bens. O que é sábio tem uma perspectiva das coisas da vida em que ele está facultado para ver as coisas muito melhor do que aquele que não é sábio. E este é o segredo, Padre Nélio, não querer o bem imediato, mas a sabedoria que dá todos os bens. A verdadeira sabedoria, e acho que a educação das crianças, dos nossos jovens, deve estar centrada não apenas na transmissão de conhecimentos, porque a sabedoria não é acumulação de conhecimentos do ponto de vista bíblico, mas é essa capacidade de dizer sim quando é sim, não quando é não. E a falta de sabedoria está nisso. E reparem que isto tem consequências gravosas, sobretudo para pessoas como Salomão, que estavam investidos de poder. Ele era o governante. Quando um governante, em vez de dizer que sim, diz não e vice-versa, digamos, as consequências são trágicas. E na nossa vida nós experimentamos a nível pessoal. Uma pessoa que não é capaz de dizer não revela uma grande imaturidade. Uma pessoa que não é capaz de dizer sim a um projeto ou diz sim a um projeto que é imoral ou ilícito, essa pessoa revela ser uma pessoa muitas vezes sem escrúpulos, sem consciência. Portanto, a verdadeira sabedoria é neste sentido, capacidade de escutar a voz interior que Deus nos deu, que nós chamamos a lei natural, para depois discernir e agir em conformidade. E daí vêm os tais tesouros todos que se procuram. Vamos ao terceiro texto, a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, em que contexto se afirma aí: Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam.
num contexto em que Paulo está a apresentar o projeto salvífico de Deus para a humanidade, que é um projeto de amor. E ele diz que este projeto é dinâmico. Tem fases, tem momentos de progresso e ele marca-os com verbos sucessivos, dizendo: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqueles que predestinou, também os chamou. Aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Ou seja, é verdade, a salvação, a história da salvação de cada pessoa e da comunidade coletiva, a história da salvação tem um dinamismo. Tem um dinamismo evolutivo. E a pessoa tem que contribuir para que aquela salvação que é dom se realize concretamente em cada pessoa, e essa realização depende do grau de abertura que cada um de nós dá a essa história da salvação, a esse dom de Deus. Sem comentário, Padre Nelo. No fundo, este é o desígnio de Deus para cada um de nós, para cada um dos batizados, que cada um de nós viva conforme a imagem profética de Jesus. E eu gosto sempre desta palavra, conforme, com a forma. Jesus é a forma, é o modelo que, digamos assim, através do qual eu vou ser moldado, vou ser configurado. E se nós realmente tivermos Jesus bem presente nas nossas vidas, vamos viver segundo os desígnios de Deus. Desafios também para tempos de férias, que espero que aconteçam também para cada um de vós. Muito obrigado por terem estado neste programa e votos de bons dias de descanso. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, boas férias, se for o caso, e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.